Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando sobre o livro do profeta Ezequiel, está estudando o livro do profeta Ezequiel e com pano de fundo está tratando de escatologia bíblica. O tema do nosso trimestre fala sobre a justiça divina e o subtema fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então o livro de Ezequiel tem condição de nos preparar para os últimos dias, para que nós saibamos como agir nos últimos dias. Nós estamos hoje diante da sexta reflexão, a última reflexão da semana. E o tema da nossa semana, lição número 5, é contra os falsos profetas. Então se você está assistindo este vídeo, você tem pelo menos mais 5 vídeos para trás para assistir, porque a completude do assunto da semana, do tema da semana, são 6 reflexões. Então assista esta e assista as anteriores. Aproveito já para te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta, comente. Você assim estará sempre inteirado do conteúdo que nós postamos aqui no YouTube. Pois bem, a nossa leitura hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 11. Na segunda-feira, nós falamos sobre os falsos profetas e predições não cumpridas. Na terça, nós falamos sobre os falsos profetas, suas heresias e erros doutrinários. Na quarta, nós falamos sobre os falsos profetas se apresentam como exclusivos de Deus. Na quinta, nós falamos uma das especialidades dos falsos profetas é enganar o povo. Na sexta, que foi ontem, nós falamos sobre a verdade e as falsificações. E hoje nós estamos diante do tema: a multiplicação dos falsos profetas indica um sinal dos tempos. Um sinal dos tempos. Vamos então ler o texto, mas antes eu quero te falar que a nossa revista tem 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre os falsos profetas, vai explicar o termo profeta, vai explicar outros termos que também designam profeta. O segundo ponto vai falar sobre os falsos profetas em Ezequiel, quando Ezequiel faz o registro desses falsos profetas. E o último ponto vai falar sobre a geração das mensagens falsas. Qual será esta geração? É a geração atual, a geração das mensagens falsas. As mensagens hoje, o importante é a pessoa cumprir aquele horário, aquele espaço que ele teve ali para falar. 15 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que foi determinado. Ele tem que dar um resultado. Aí no meio da sua prédica, ele agora traz uma profecia que é para complementar a sua mensagem e satisfazer quem o contratou para fazer aquele serviço e usa o nome de Deus, e esse tipo de coisa Deus não aceita. Não estou generalizando, eu estou falando de quem faz essas coisas. Se alguém que está me assistindo não faz, fique tranquilo. Agora quem faz, Deus tem na sua folha lá para a prestação de contas. Pois bem, a nossa leitura, como disse, está em Mateus capítulo 24, versículo 11. A multiplicação dos falsos profetas indica um sinal dos tempos. Leremos na tradução Revista Almeida Corrigida, na Bíblia de Estudo Mateu Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ler o texto do versículo 11, diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ponto. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ponto. Por que esses falsos profetas que surgirão nos últimos tempos são um sinal dos tempos? Um sinal do fim, um sinal da volta de Cristo. Se você observar o início ali de Mateus 24, nós fizemos a leitura no versículo 11, você inicia lá no versículo 1, diz assim: quando Jesus estava no templo, eles chamaram Jesus, os discípulos, para falar da suntuosidade do templo. Aí Jesus disse: estão vendo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí quando saem dali e vão para o Monte das Oliveiras, lá eles questionam: mestre, quando ocorrerão estas coisas, pedra sobre pedra que não seja derribada? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas. Aí Jesus começa no versículo de número 3. Jesus disse bem assim, aliás, no versículo número 4, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane.
Aí ele começa a trazer os sinais dos tempos que vai culminar lá no falso profeta. Ele diz: porque muitos virão em meu nome, é fato. Muitos vêm em nome de Jesus. Tudo quanto é religião hoje representa Jesus. Tem até quem não é crente dizendo que é crente, mas vamos lá. Dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Já apareceu até, tem o Henrique Cristo aí, né, que diz que ele é o Cristo, mas é um negocinho pequeno, não incomoda muito não. Mas muitos virão em nome dele dizendo que é o Cristo. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Aparecerá gente dizendo que é o Cristo, guerra e rumores de guerra. Isso aí existe desde a Segunda Grande Guerra Mundial, que nós continuamos nesse sentimento, não nessa expectativa, mas nesse sentimento. Recentemente, Coreia mandou indireta para os Estados Unidos mandou indireta para a Coreia. Um disse que o míssil é grande, o outro disse que o míssil é maior, que o míssil do outro é pequeno, e etc, etc. Então, guerras e rumores de guerra. Aí Jesus diz: olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Perguntaram quando ocorrerão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mas ainda não é o fim. Quando vocês ouvirem isso, não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Tá? Rumores de guerra, lá é só rumores. Agora, quando levantar nação contra nação, é outra coisa. Então, terceira coisa, nação contra nação. Reino contra reino. Haverá fome, a fome haverá em todo mundo. E minha esposa costuma dizer: os pobres sempre estareis convosco. Estão batalhando na eleição neste momento, dizendo que acabaram com a fome, mas a fome que acabaram ainda existe. E estão tentando acabar com a fome. Mas vamos para frente. Haverá pestes, doenças, né? Terremotos. O que nós vamos dizer aí do coronavírus, pestes e outras doenças mais, a varíola e muitas outras doenças que existem, terremotos no mundo inteiro, em vários lugares, aqui diz. Mas todas essas coisas são só o princípio das dores. Que dores? Dores de parto, parto para a chegada de um filho. É como anunciando que Jesus está chegando. Isso tudo aí não é o fim, é só o anúncio de que Jesus está chegando. Continua versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Depois que a igreja for arrebatada, e aqui nós temos que lembrar que Jesus está escrevendo a judeus, Jesus não está escrevendo a igreja, Jesus não está falando à igreja. Mateus aqui escreveu, mas Jesus não está falando diretamente à igreja, Jesus está falando aos judeus. Depois que isso aqui aconteceu, esse texto de Mateus só foi escrito mais de 30 anos depois. Então Jesus aqui está falando a judeus, a igreja não existia. Ele está dizendo aqui que muitos judeus, logo na sequência também a igreja, porque a igreja aceitou a Jesus, e João explica isso logo no início do seu livro, muitos judeus que usassem o nome de Jesus seriam entregues. Aqui ele está se falando, numa interpretação extensiva do texto, do período da grande tribulação, quando muitos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, pois eles vão reconhecer que aquele que eles transpassaram é o Senhor. Muitos reconhecerão isto e serão entregues. Serão entregues por todas as gentes por causa do meu nome. Vamos à frente. Aqui está se aproximando a chegada desta criança, é o princípio das dores, porque esta criança aqui está chegando para Israel. Já chegou nesta época para a igreja 7 anos atrás. Já haverá chegado para a igreja 7 anos atrás. 7 anos depois ele vem para Israel com a igreja, cumprindo o que diz lá Zacarias 14, quando ele pisa no Monte das Oliveiras e o monte fende-se em dois. Nesse tempo, Jesus indicou, lá nessa época, quando isso acontecer, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eles vão entregar uns aos outros para ver se alivia a sua dor, porque a pressão estatal também vai estar neste sentido. Você tem que entregar, ou você vai sofrer. Vai ser algo parecido com o que aconteceu lá atrás na Inquisição, só que numa escala muito maior, numa escala que alcança o mundo inteiro, especialmente os judeus. Versículo de número 11. Então, dados todos estes requisitos de Mateus capítulo 24, no versículo de número 11, que é o texto que nós estamos usando com base, diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós estamos a semana inteira falando dos falsos profetas que surgiram durante toda a história. Deus já falou como agir com eles. Os falsos profetas acompanharam vários reis. Nós usamos o exemplo aqui de Acabe e Josafá.
E os falsos profetas estavam presentes também nos dias de Jeremias, nós fizemos a referência, e estavam presentes também nos dias de Ezequiel. Esses falsos profetas não ficaram só naqueles dias, eles ultrapassaram os séculos e ainda hoje existem falsos profetas. A Bíblia fala de falsos profetas, de falsos mestres que ensinam heresias, que corrompem a sã doutrina. Neste sentido, o Senhor está dizendo que estes falsos profetas surgirão no momento em que está prestes à volta de Jesus Cristo. Meu irmão, você que me assiste, você que é profeta, cuide para que você não esteja falando daquilo que Deus não mandou. Se você estiver falando do que Deus não mandou, pare, cesse imediatamente, porque é nesse sentido que você é classificado, que alguém é classificado como falso profeta. Fale aquilo que o Senhor mandar, na medida que o Senhor mandar, a quem o Senhor mandar, quando o Senhor mandar. Porque muitos, está escrito lá no livro do Apocalipse, aliás, lá no livro de Mateus também, que virão e dirão: Senhor, mas em teu nome o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, ou seja, eu não valido aquilo que vocês disseram, porque vocês são falsos profetas. Que Deus nos guarde e que nós tenhamos sempre diante de nós a grande profecia, que é esta profecia aqui, para nos orientar. Eu quero explicar para você 3 coisas acerca dos profetas: profeta do Antigo Testamento, profeta do Novo Testamento e o dom de profecia. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós tínhamos o ministério profeta. No Novo Testamento nós também temos o ministério profeta. Basta você abrir em Efésios capítulo 4, versículo 11, e você vai encontrar que lá está escrito que ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então tem lá o profeta no Novo Testamento como dom ministerial. Nós temos dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Nos dons ministeriais nós temos o profeta. A diferença é que o profeta do Antigo Testamento era um ministério integral, era um ofício, era uma espécie quase de profissão. Ele era profeta para o resto da vida. Ele poderia até ser chamado de profeta velho ao envelhecer, mas era profeta. No Novo Testamento, este profeta ele é chamado para o exercício, para o benefício da igreja. Você vai encontrar lá no versículo 12 o motivo pelo qual ele chama estes profetas. Ele mesmo deu uns para profetas, querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não é um profeta como lá naquela época, é um profeta no novo sentido. Assim como todos não podem ser pastores, todos não podem ser doutores, todos não podem ser apóstolos, todos não podem ser evangelistas, nem todos podem ser profetas, que ele é quem escolhe aquele que é profeta. Agora vamos distinguir este profeta do Novo Testamento, já que nós já distinguimos do Antigo Testamento, este profeta do Novo Testamento para o dom de profecia. O dom de profecia já é para todos, todos. Foi batizado com o Espírito Santo, você pode, como disse Paulo, buscar com zelo os melhores dons. Todos vós podeis profetizar, desde que busque, desde que seja batizado com o Espírito Santo. Determinado dia, uma abençoada irmã estava num círculo de oração aqui em nossa cidade, na igreja onde eu congrego, e de repente a irmã saiu colocando a mão sobre a cabeça das pessoas e chegou numa outra pessoa e colocou a mão na cabeça e profetizou, né? Profetizou, disse alguma coisa lá, etc. E todo mundo ficou olhando. O que ela disse foi muito pesado, foi assim de uma carga semântica muito forte. Depois de terminado aquele momento, a direção achou por bem chamar a pessoa à parte e dizer: irmã, a irmã é batizada com o Espírito Santo? Ela disse: não, mas quando Deus me usa, aí a irmã foi obrigada a ser disciplinada, porque ela estaria simulando, ela estaria mentindo com relação aos dons espirituais. Oxalá que o mesmo acontecesse com o verdadeiro mentiroso, aquele que mentiroso declarado, né, que conta as mentiras, aquele que fala em língua estranha sem o Senhor ter mandado ele falar, e assim por diante. Desta sorte eu quero te dizer que o dom de profecia, ele é dado a qualquer um, desde que seja batizado com o Espírito Santo e busque este dom com zelo, com esmero. De qualquer sorte, irmãos, eu prefiro 1000 vezes ler as Escrituras, interpretar o que está aqui e passar para vocês, do que trazer para vocês uma profecia que eu não tenha certeza que foi Deus quem falou. Deus falando, a responsabilidade é dele, eu posso simplesmente transmitir, eu sou somente o vidente, aquele que fala é somente o vidente, é somente aquele que traz
a mensagem, que ele se responsabiliza pela mensagem. É só o oráculo mesmo, certo? Mas aquele que faz sem o Senhor dizer, olha, se eu chego para alguém e digo, olha, fulano de tal disse tal coisa e fulano de tal não disse, eu sou mentiroso. E a depender do que foi dito, eu posso entrar pelo campo da calúnia, da injúria, da difamação. E por que que aquele que faz isso com relação a Deus ficaria impune? Deus já deixa isso claro desde os primórdios, quando lá no Êxodo ele teve que tratar do assunto referente aos falsos profetas, repetiu em Deuteronômio e no decorrer da história ele mostrou como é que ele age com os tais, deixando claro no Novo Testamento que ele não conhece tais pessoas. Que Deus nos abençoe e que na lição de amanhã, que aqui no Luiz Eduardo Magalhães já foi ensinada quinta-feira na sede, nós possamos aprender melhor este assunto e não estejamos subordinados a A ou B que se diz profeta. Encerrando este nosso momento, eu quero deixar uma mensagem para você. Você que amanhã vai se dirigir às urnas para votar o futuro da nossa nação. Não vote só pensando em você, pensando no teu benefício, pensando de repente na picanha ou na cerveja que você vai receber. Eu tenho certeza que você vai receber, não, que você pretende receber. Eu tenho certeza que não falo só evangélicos neste momento, pois a cerveja não se aplica aos evangélicos, ou pelo menos não deveria se aplicar. Quando você for votar, vote pensando na nação como um todo. Verifique as propostas do teu candidato e vote para benefício de todos. Não crie, não deixe que seja criado para nós cidadãos problemas maiores do que os que nós temos. Não compare, não deixe que a nossa comparação, a nossa nação, o governo do nosso Brasil seja comparado com de outros países que tem por aí, em que a população está passando fome. Ao tomar a decisão, decida por você, decida pelos teus filhos, por teus netos, pelos teus vizinhos, pelos teus parentes, decida pelos idosos, decida por todos e verifique o quanto é honroso você votar em alguém que não passe vergonha, o próprio nome dele, a própria circunstância não te cause vergonha. Vote seguro e Deus nos abençoe. Querendo Deus, segunda-feira nós estaremos de volta tratando sobre o tema A Justiça de Deus. Aí o negócio vai pegar, tá bom? Será o tema da semana. Deus te abençoe, vote certo, até segunda-feira, a paz do Senhor a todos.